Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Eu gostaria que, de uma forma muito objetiva, Y yo quisiera que de una manera muy objetiva vocês abrissem comigo Mateus capítulo 5. ustedes puedan abrir conmigo Mateo capítulo 5. Nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 5. Nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 5. Nosotros vamos a utilizar este texto de Mateo capítulo 5 Penso que aquilo que temos no coração para dizer, y pienso que aquello que tenemos en el corazón para nós decir poderíamos dizer em muitos outros textos. lo podemos decir utilizando muchos otros textos. Porque, na verdade, isso governa o pensamento bíblico. Porque aquí lo que vamos a ver es algo que gobierna el pensamiento bíblico. Eu lembro um trabalho do nosso querido irmão Gino, Y yo recuerdo un trabajo que hizo nuestro querido hermano Gino quando ele dizia dos 3 grandes espetáculos que existem. cuando él hablaba acerca de esos 3 grandes espectáculos que Esses existen. 3 grandes espetáculos é a Trindade. Y esos 3 grandes espectáculos son la Trinidad. O segundo grande espetáculo é a encarnação do Verbo El segundo gran espectáculo es la pasión del Verbo. e a encarnação. Perdón, la encarnación del Verbo. E o terceiro grande espetáculo é a edificação da igreja. Y el tercer gran espectáculo es la edificación de la iglesia. Nós vamos focar um pouco nesse terceiro grande espetáculo. Y nos vamos a enfocar un poco en ese tercer gran espectáculo. Uma coisa importante Y una cosa que importante eu gostaria de falar para vocês nessa hora que me gustaría decirles a ustedes esta hora é que também existe es que también existe 2 grandes privilégios dos grandes privilegios que um ser humano pode ter. que un ser humano puede tener. São os 2 maiores privilégios que o homem pode ter. Son los 2 mayores privilegios que un hombre puede tener. O primeiro El primero é ser um filho de Deus. es ser un hijo de Dios. Esse é um grande privilégio. Ese es un gran privilegio. Lembre que você não está fazendo um favor para Deus. Y recuerde que usted no le está haciendo un favor a É Dios. Ele que fez um grande favor em direção a nós. Es el que le hizo a usted un gran favor. O segundo grande privilégio El segundo gran privilegio é aquele que agora es aquel que ahora, todos nós estamos participando. en el que todos nosotros estamos É o participando, privilégio de poder representá-lo. que es el privilegio de poder representarlo. Então, tudo que vamos falar durante esses dias Entonces, todo lo que vamos a hablar durante estos está días ligado a esses 2 grandes privilégios. está enfocado, encerrado en estos 2 grandes privilegios. Qual é o primeiro? ¿Cuál es el primero? O ser filho de Deus. Ser hijo de Dios. Isso não é uma coisa pequena. Eso no es algo pequeño, Isso é algo muito grande. eso es algo muy grande. Por isso agora você entende por que você e eu, nós precisamos de um tão grande Salvador. Y es por eso que nosotros venimos a entender por qué tanto usted como yo necesitamos de un gran Salvador. Porque sempre fomos grandes pecadores. Porque siempre fuimos grandes pecadores. Então a salvação em Cristo, Entonces, la salvación en aquilo Cristo, que nos torna filhos de Deus, aquello que nos convierte en hijos de é Dios, tremendo privilégio. es un tremendo privilegio. Você sabe que haverá um dia Usted sabe lo que va a acontecer un onde día Deus vai julgar donde Dios va a juzgar aqueles que não estão cobertos com sangue, a aquellos que no están cubiertos con la sangre de su com o Hijo, sangue do Cordeiro. con la sangre del Cordero. E esse vai ser um dia muito Y triste. ese va a ser un día muy triste. Mas graças ao Senhor, Pero gracias al Señor, nós que aqui estamos, nosotros que estamos que acá, já somos filhos, que ya somos hijos, isso já não toca mais. eso ya no nos va a tocar a Nós nosotros. somos filhos eternamente. Porque somos hijos Ninguém eternamente. mais vai tirar de você esse privilégio. Y nadie más puede quitar de ustedes ese privilegio. Então esse é um grande privilégio. Entonces es un gran privilegio. Qual é o segundo grande privilégio? ¿Y cuál es el segundo gran privilegio? Ele chamou você Él lo llamó a usted não apenas para ser filho, no solamente para ser hijo, mas para representá-lo. sino para representarlo. Então esse assunto da representação, Entonces, este asunto de la ele está representación ligado ao terceiro grande espetáculo, está ligado a ese tercer gran a espectáculo, edificação da que igreja. es la edificación de la O iglesia. assunto vai além do reino, Y el asunto va más allá del reino, porque você sabe que a igreja porque usted sabe que es la iglesia, é a soma dos filhos de Deus. es la suma de los hijos de São Dios. aqueles que receberam o seu sangue. Son aquellos que recibieron su São aqueles sangre. que receberam essa tão grande salvação. Son aquellos que recibieron esa gran salvación. Mas ele quer dar um passo além conosco. Pero Él quiere dar un paso más allá con Ele quer nosotros. uma expressão da sua imagem Él quiere una expresión de su na imagen, vida desse organismo vivo que é a igreja. una vida en su organismo vivo que es la iglesia. Mas quando ele expressa a sua imagem, Pero cuando Él expresa su imagen, nós chamamos isso não apenas de igreja, nosotros nos referimos a eso no solamente como a la mas iglesia nós chamamos isso de reino. de reino, De reino. sino que lo llamamos también de su reino. Por que isso é assim? ¿Por qué eso es así? Porque o filho ¿Y por qué es así? Porque o filho é a esfera do reino. el hijo es la esfera del reino. Onde está o filho, ¿Y dónde está el hijo? aí está o reino. Ahí está el reino. Porque ele é um representante legal
porque es el representante legal daquele que o enviou. de aquel quien lo envió. Então, toda vez que quando nós falamos reino, Entonces, cada vez que nosotros hablamos del reino, nós não estamos falando apenas da igreja. no estamos hablando solamente Nós de la estamos iglesia, falando de uma igreja edificada em Cristo, sino que estamos hablando de una iglesia edificada en Cristo, onde a partir desse momento, donde a partir de ese momento, agora o próprio Cristo, Filho de Deus, ahora el propio Cristo, el Hijo de Dios, aquele que representa a luz inacessível, aquel que representa esa luz inaccesible, a luz impenetrável, esa luz impenetrable, aquela luz que ninguém pode chegar, una luz a la que ninguno puede llegar, aquele que ele só possui a imortalidade aquel que solamente por su e inmortalidad habita em luz impenetrável. habita en esa luz Então, impenetrable. quando o Filho aparece, Entonces, cuando el Hijo aparece, essa luz aparece. esa luz aparece, É a luz da revelação, que es la luz de la é a revelación, luz da vontade divina, es la luz de la é a voluntad divina, luz da direção de Deus, es la luz de la dirección de é a Dios, luz dos pensamentos de Deus. es la luz de los pensamientos de Dios. Então, agora, Entonces ahora ele nos escolheu Él nos escogió, não apenas para filhos, no solamente para ser hijos, mas filhos que o representem. sino hijos que lo Porque representan. uma vez que nós o representamos, Porque una vez que nosotros lo estamos uma vez representando, que o Filho é representado na y igreja, una vez que el Hijo es representado en la iglesia, então você tem o reino. entonces ahí es cuando usted tiene un reino, Porque o Filho porque el Hijo é o rei es el rey desse reino. de ese reino. E ele é a esfera de domínio. Y su esfera de dominio, Onde Deus domina, donde Dios domina, aí está o reino. ahí está el reino. Então, se ele domina a sua e a minha vida, Entonces, se ele domina a sua e a minha vida, si Él domina su vida y la mía, então aí tem a expressão do rei. ahí es donde se ve la expresión del reino. Então, logo o Pai pode ser conhecido. Y luego es que el Padre puede Então, darse a esse é conocer. passo além do reino. Entonces, ese es un paso más allá del E reino. o que é de verdade passo além do reino? ¿Y qué es en realidad ese paso más allá del reino? É quando o Pai que habita na luz impenetrável Es cuando el Padre que habita en esa luz impenetrable pode ser visto puede ser visto através do seu Filho a través de su Hijo no testemunho da igreja. por el testimonio de la iglesia. Então, o testemunho não tem um fim em si mesmo. Entonces, el testimonio no tiene fin en sí O mismo, fim do testemunho porque el fin del é testimonio o Pai ser representado. es el Padre siendo representado. Então, você que está sentado aí nessa hora, Entonces, usted que está sentado aquí en e este nós que momento, estamos aqui em pé, y nosotros que estamos aquí nós de pie, temos esse grande desafio. tenemos ese gran desafío Pelos dias da nossa peregrinação nessa terra, para que en estos días de nuestra peregrinación en esta tierra, você e eu precisamos entender isso. usted y yo necesitamos entender esto, Que Deus nos deu nova vida que Dios nos dio una nueva vida nessa era en esta era para que pudéssemos representá-lo. para que podamos representarlo. Então vamos ler o texto. Entonces vamos a leer el texto. Mateus capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos de 13 a 16. versículos del 13 al 16. Vós sois o sal da terra. Vosotros sois la sal de la tierra. Observe que ele não está dizendo que você em particular é o sal, Y miren que no está diciendo que usted particularmente es la sal, mas ele está dizendo que nós somos o sal. sino que está diciendo que nosotros somos la sal. E ele vai dizer que se o sal for insípido, Y aquí él va a decir que si esa sal fuera insípida, não tem mais com que salgar. no tiene más con qué ser Então salada. isso vai ser jogado fora, Entonces va a ser echado fuera e vai ser pisado pelos homens. y va a ser pisado por los hombres. Então você já vê aí, você já consegue ver Entonces usted aquí ya consigue ver leis de propósito e de desígnio. cuál es Leis de propósito e de desígnio. cuál es ese origen de ese propósito y de ese designio. Então Deus te desenhou de uma forma específica Entonces Dios te diseñó de una manera específica, para fim específico. para un fin específico. Você e eu só servimos para uma coisa. Usted y yo solamente servimos para una cosa. Nós nascemos de novo para Deus, Nosotros nacemos de nuevo para Dios, para que o Pai fosse glorificado. para que el Padre fuera glorificado. Então, quando ele fala que se o sal for insípido, Entonces cuando Él dice que si esa sal se se torna o sal não insípida, tiver gosto, si esa sal ya no tiene ele não gusto, serve mais para nada. ya no sirve más para nada. Você sabe que o sal Y usted sabe que la é sal para dar gosto. es para dar O gusto. testemunho da igreja El testimonio é de la iglesia testemunho para trazer gosto. es un testimonio para traer ese gusto. O mundo precisa conhecer El mundo necesita o conocer esto. testemunho da vida de Cristo na vida da igreja. El testimonio de la vida de Cristo en la vida Então de la nós iglesia. fomos estabelecidos como sal Entonces nosotros nos establecemos como sal, para dar sabor. para dar sabor. A igreja está nesse mundo La iglesia está en este mundo para dar sabor, para dar sabor, para trazer equilíbrio. para traer equilibrio. O sal também produz sede. Y la sal también produce sed. Então, quando as pessoas veem a igreja, Entonces cuando las personas ven la elas iglesia, precisam sentir sede de Deus. necesitamos sentir o que sientan sed de Dios. As pessoas de fora precisam sentir
Las personas de afuera necesitan sentir eso, Sede de Deus. sed de Dios, Quando elas tocam o testemunho da igreja. cuando ellos ven ese testimonio de la iglesia. Então o sal tem tremenda importância. Entonces la sal tiene una E importancia muy grande. automaticamente você vai começar a ver que aqui existe uma posição representativa. Entonces usted aquí empieza a ver que en este ser existe una posición E à representativa. medida que formos compartilhando, vamos aprofundando o tema. Y a la medida que vamos compartiendo, vamos a ir profundizando Do en el tema. tamanho da nossa responsabilidade em representá-lo. De esa grandeza, en esa responsabilidad que tenemos de representarlo. Vós sois a luz do mundo. En Vós sois a luz do el mundo. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Então, novamente, nós observamos Entonces aquí nuevamente podemos que ver Deus tem uma finalidade ao expor a igreja sobre um monte. que Dios tiene una responsabilidad al poner esa luz sobre un monte. Deus tem um propósito. Dios tiene un propósito. Quando coloca a igreja sobre um monte. Cuando pone a su iglesia sobre un monte. Essa cidade, nós sabemos, ela é a igreja. Esa ciudad es É a igreja. la iglesia. Porque ela está edificada sobre um monte. Porque ahí la está edificando sobre un E monte. esse monte é um monte da sua santa presença. Y ese monte es el monte de su santa Isso presencia. representa o nosso próprio Senhor. Y eso representa a nuestro propio Señor. Paulo também fala que, como sábio arquiteto, lançou o fundamento. Pablo también nos dice que Como sábio arquiteto, como sabio arquitecto, lançou o fundamento él puso el e fundamento outro edifica sobre ele. y otro empieza a edificar sobre él. Então, a igreja está em processo de edificação Entonces la iglesia está en ese proceso de edificación num alto monte. en un monte alto. Qual é a finalidade? ¿Y cuál es esa finalidad? Porque Deus quer colocar esse testemunho para fora. Porque Dios quiere poner ese testimonio para que sea visto afuera. A luz começa dentro, La luz empieza desde adentro por causa do processo de edificação. por causa de ese proceso de Mas à edificación. medida que ela vai sendo edificada, Pero en la medida en que va siendo essa edificada, luz vai brilhando para fora. esa luz va brillando hacia afuera. Então, o propósito de Deus Entonces el propósito a de nos Dios colocar como igreja al ponernos como num iglesia alto monte en un monte alto é para que a vida da igreja seja expressada no mundo. es para que la vida de la iglesia sea expresada al mundo. Mas o assunto não termina aí. Pero el asunto no termina aquí. O assunto termina quando nós observamos o verso seguinte. El asunto termina cuando observamos aquí en el siguiente versículo. Assim brilhe também. Versículo 15. 15? Sí. Assim brilhe também Ni se enciende. No, espera. ¿De qué dice ahí? Sim. Assim brilhe também. Só traduzir. Sí. Só traduzir. Así alumbre vuestra luz. Es 16. Sim. Sí. Assim brilhe também a vossa luz Así alumbre vuestra luz diante dos homens, delante de los hombres, para que vejam as vossas boas obras para que vean vuestras buenas e obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Às vezes o nosso olhar está sempre relacionado ao testemunho, Entonces nuestra mirada siempre está relacionada al testimonio, mas às vezes nós não entendemos o porquê há necessidade de testemunho. pero a veces no entendemos el por qué existe esa necesidad del testimonio. Na verdade, ele não está tão relacionado a nós, Y en realidad esa verdad no está tan relacionada a ele está nosotros, relacionado a Deus. sino que está relacionada a Dios. Se você colocar os seus olhos cuidadosamente sobre esse texto Si usted pone sus ojos cuidadosamente sobre este e texto sobre outro que também vamos mencionar, y sobre otros que también vamos a você mencionar, vai sempre ver o mesmo princípio. usted siempre va a observar el mismo O principio. seu e o meu bom comportamento. Usted observa este Não, comportamiento, o seu e o meu bom comportamento. Nosso comportamento su comportamiento y el mío está ligado está ligado à glorificação do Pai. a la glorificación Por del isso que Padre. nós vamos entrar nessa questão de representatividade. Por eso es que nosotros vamos a entrar en este asunto de la representación, de representar algo. E como é importante o processo de edificação no qual estamos. Y cómo es ese importante proceso de edificación que nosotros tenemos. Depois, se o Senhor nos permitir o tempo, Y si el Señor nos concede un tiempo, nós vamos observar vamos también a que observar nós estamos ferozmente atacados que somos ferozmente atacados por causa disso. por causa de esto. E nós precisamos conhecer Y nosotros necesitamos qual o entender, material bélico dessa guerra, conocer cuál es qual o armamento dessa guerra. cuál es el armamento que nosotros vamos a tener a utilizar en esta guerra. Nós precisamos muito fortemente Y necesitamos saber esto fuertemente. tomar esses armamentos A tomar y asirnos de estos armamentos, para esta que armadura, esse processo de edificação continue. para que continúe este proceso de edificación. Amém?
para que vejam as vossas boas obras para que vean vuestras buenas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. y glorifiquen a vuestro Padre que está en O los assunto cielos. não está ligado, em primeira instância, não está ligado a nós. Ese asunto de reino no está en primera instancia ligado a nosotros, Está ligado a Ele. sino que está ligado al O rey, Pai que habita na luz impenetrável, a ese Padre que habita en la luz Ele impenetrable deseja ser conhecido. y que desea ser conocido. Ele é conhecido na pessoa do seu Filho, Él es conocido en la persona de su Hijo, que agora vive na sua igreja. que ahora vive en su iglesia. Então, na medida que vamos sendo formados nele, Entonces, en la medida en que vamos siendo formados en Él, Ele mesmo vai aparecendo em nós. Él mismo se va apareciendo en E nosotros. quando Ele aparece, Y cuando Él aparece, aí então a revelação de quem é seu Pai. entonces ahí es donde se ve la representación de quién es nuestro Padre. Então, a nossa responsabilidade Entonces, nuestra responsabilidad nesse processo de edificação en este proceso de é edificación muito grande. es muy grande. Nós só temos essa vida para viver. Nosotros solo tenemos esta vida Não para vamos ser viver vivida. outra vida nesse tempo, nessa era. En este tiempo, en esta era, no vamos a vivir otra Então, vida. todo o projeto de Deus Entonces, todo proyecto de Dios está depositado nesse tempo. está depositado en este tiempo. Aquilo que vai ser o futuro, Aquello que ve, que vai ser o futuro, aquello que va a ser el futuro, depende das decisões do presente. depende de las decisiones de este As presente. nossas decisões agora, Nuestras decisiones ahora, elas terão consequências eternas. ellas tendrán consecuencias eternas. Certamente, irmãos, haverá um dia de muito choro. Y ciertamente nosotros Haverá um dia de muito choro. de habrá pranto, un día de mucho lloro y mucho llanto, Porque talvez muitos de nós porque tal vez muchos de não nosotros atentamos no tempo da nossa oportunidade. no vimos o no nos dimos cuenta de ese tiempo en que teníamos Então, oportunidad. nos vemos como filhos de Deus. Entonces nosotros como hijos de Dios Até vemos discutimos com outros irmãos se a salvação é eterna ou não. y hasta discutimos con otros hermanos acerca de si la Mas salvación es esquecemos eterna o um no. ponto importante. Pero esto es un asunto muy importante. O nosso chamamento Nuestro llamado é para que o Pai seja glorificado. es para que el Padre sea glorificado. Então, a edificação de Deus, Entonces la edificación ela de Dios precisa seguir na minha e na sua vida, necesita ser hecha en su vida y en la com mía, todos os detalhes. con todos sus detalles. Nosso irmão já nos lembrou hoje mais cedo. Nuestro hermano ya nos recordó hoy, Hoje mais cedo. más en la Que enseñanza aquele que anterior, quiser vir após mim, que aquele que quiser vir após que mim, aquel que quiera venir en pos de mí precisa negar a si mesmo. necesita negarse a sí mismo, Precisa tomar a sua cruz necesita tomar su cruz para que possa segui-lo. para que pueda seguir. Tudo que Deus está fazendo na nossa vida agora Y todo lo que Dios está haciendo ahora en nuestra vida seriam como milésimos de segundo, serían como milésimas de segundo, comparado à eternidade que tem pela frente. comparado con la eternidad que tenemos por Então nós delante. não podemos jogar esse tempo fora. Entonces no podemos sacar este tiempo Nós temos que cuidadosamente ouvir a voz do Espírito Santo. porque debemos oír la voz del Espíritu Santo cuidadosamente. Nós não podemos seguir como somos, No podemos seguir como no podemos seguir de la manera en que somos. Por quê? ¿Por qué? Porque Ele nos deu uma imagem. Porque Él nos dio una E imagen Ele quer nos ver identificados com essa imagem. y Él nos quiere o Él se quiere identificar a través de esa imagen. Ele não quer ver Roger como Roger é agora. Él no quiere ver a Roget como Roget es Ele ahora. quer Roger identificado com seu filho. Él quiere ver a Roget identificado como su hijo. Então, nessa era, Entonces, en esta se era, isso acontecer, si eso sucede, o Pai é glorificado na nossa vida. el Padre se verá glorificado a través de Que nuestra vida. Deus seja glorificado na nossa existência, irmãos. Y Dios será glorificado en nuestra Que existencia, hermanos. Deus seja glorificado na nossa vida. Que Dios sea glorificado en nuestra vida. Amém? Amén. Vou mencionar para meus irmãos. Y voy a mencionar aquí, hermanos, João, em capítulo 14, vou passando rápido, vocês vão anotando. vamos a pasar por Juan capítulo 14 de manera rápida y ustedes lo pueden ir apuntando. Sim, no versículo 6, En el versículo 6, aparece uma experiência ahí podemos ver una experiencia quando Filipe pergunta cuando Felipe pregunta ao nosso Senhor: a nuestro Señor, mostra-nos o Pai, muéstranos al Padre. e isso nos basta. Y eso nos basta. E vocês lembram bem a resposta. Y ustedes ya conocen la respuesta. E o nosso Senhor disse: Nuestro Señor le dice, Filipe, tanto tempo tenho estado convosco. Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes Como dizes, mostra-nos o Pai? y que, Como dizes, mostra-nos o Pai? como le dice hermanos ahí, Como dizes, mostra-nos o Pai? como esto nos está, o él dice, muéstranos al Padre, porque le dice él, muéstranos al Padre. Sim.
O que Jesus estava querendo dizer, Y aquí lo que Jesús estaba queriendo porque decir, temos que ser bastante cuidadosos aqui. porque tenemos aquí este Aqui temos pasaje, algumas heresias cristológicas que se movem por aqui, y nosotros podemos de pronto ver algunas herejías cristológicas que se ven por acá, como o patripacionismo, por como exemplo, patripacionismo, por o ejemplo, modalismo modal. o el modalismo, Algumas heresias, algunas herejías elas navegam nesse versículo. que podemos ver aquí en este versículo. Jesus não estava dizendo que ele era o Pai. Y Jesús aquí no estaba diciendo que él era el Jesus, na Padre, verdade, é uma representação legal dele. sino que Jesús es una representación legal de E é él. isso que ele está dizendo. Eso es lo que él está Tanto diciendo. você tem me visto, Tanto que ustedes me han como visto, você diz, mostra o Pai. ¿cómo es que me estás diciendo que É les como se ele muestra al dissesse, Padre? eu sou uma representação legal de quem o Pai é. Porque aquí lo que está diciendo es que él es la representación legal del Padre. Mesmo que eu não seja o Pai, Aunque yo no sea el Padre, quando eu me movo, cuando yo me muevo, você deveria ver o Pai. usted debería ver al Padre. Quando eu faço, Lo que yo hago, você deveria ver o Pai. usted debería ver ahí al Mesmo Padre. não sendo Pai. Aunque yo no sea el Padre, Somos pessoas distintas, porque somos personas distintas não é? Subsistimos de forma distinta, y subsistimos de manera diferente, mas participamos da mesma essência e substância divina. aún así participamos de la misma esencia y sustancia Eu divina. estou aqui parafraseando com as minhas palavras, Y yo estoy aquí parafraseando esas palabras. mas o que Jesus quis dizer, Pero lo que Jesús quiere quando ele decir, diz, Filipe, tanto tempo tenho estado com vocês, cuando le dice tanto tiempo he estado con e ustedes, como mostra-nos o Pai? como preguntas que O muestran que al Jesus está Padre. querendo dizer? ¿Y qué es lo que Jesús está Ele queriendo está nos decir? mostrando essa posição representativa que ele tem diante do seu Pai. Él en realidad lo que está haciendo es mostrar esa posición representativa que está teniendo con el Padre. Então você vai ver que muitos versículos, Entonces ustedes van a ver aquí que muchos nosso versículos, Senhor dizia nuestro Señor decía que ele só fazia que Él solo hacía aquilo que ele via aquello que Él e veía que ele ouvia do seu Pai. y oía decir a su Padre. Ele era um representante legal. Él era el representante Ele não legal. fazia nada de si mesmo. Él no hacía nada por sí mismo. Mesmo sendo o próprio Deus, Aunque era el mismo Dios, ele veio em obediência ao seu Pai. Él vino en obediencia a su Por Padre. que ele fazia ¿Y isso? por qué Él hacía eso? Porque a finalidade do Filho, Porque la finalidad del em Hijo, primeira mão, de primera não mano, é apenas salvar o homem, no era solamente salvar al era hombre, revelar o seu Pai. sino que era revelar a su Ele Padre. veio para revelar quem era o seu Pai. Él vino para revelar quién era su Quando Padre. ele envia os discípulos, Y cuando él envía a sus ele os envia cuando él envía a sus discípulos, da mesma maneira como ele foi enviado. él lo hace de la misma manera en que él Da fue enviado. mesma forma como eu fui enviado, En la misma forma en que yo eu fui vos enviado, envio. yo los envío. Então ele está estabelecendo um padrão muito alto, Entonces aquí está estableciendo un patrón alto, porque o Filho é a expressa imagem da sua subsistência. porque el Hijo es la expresa imagen de su subsistencia. Ele, quando age, Cuando él actúa, aí está o seu Pai. ahí está su Padre. Só que agora ele está dizendo Solo que ahora él que está ele vai diciendo nos enviar da mesma maneira. que él nos va a enviar de la Assim misma como o manera. Pai me enviou, Así como el Padre me assim envió, eu vos envio a vós. así yo los envío a Então, ustedes. assim como Entonces, así como é um padrão muito alto. es un patrón muy alto. A vida cristã, amados irmãos, Porque la vida cristiana, é amados hermanos, padrão altíssimo. es un patrón É altísimo. padrão que não se pode viver na terra. Es un patrón que no se puede vivir en la É tierra. padrão que você não pode tocar com um dedo. No es un patrón que usted pueda tocar con un Por isso que dedo. muitas vezes ensinamos as pessoas, Es por eso que a veces enseñamos a las mas personas, temos outro comportamento. pero tenemos otro Por que comportamiento. isso é assim? ¿Y por qué eso es así? Porque o nível da vida cristã Porque el nivel de la vida é cristiana nível muito alto. es un nivel muy alto. Que nível é esse? ¿Y qué nivel es ese? É o próprio Cristo. Es el propio Cristo. Não é uma questão de bom comportamento entre os seres humanos. Y no es una cuestión solamente de buen É comportamiento, hermano, uma questão da expressão do próprio Filho de Deus no nosso viver. sino que es una expresión del propio Hijo del propio Hijo de Dios en nuestro vivir. Por isso que nós precisamos muito do processo de edificação. Y por eso es que necesitamos mucho de ese proceso de edificación. Então vamos nos lembrar Entonces recordemos os três grandes espetáculos: los tres grandes a espectáculos: Trindade, la Trinidad, a encarnação do Verbo la encarnación del e a Verbo edificação da igreja. y la edificación de la Se a iglesia. igreja não for edificada, Si la iglesia no es edificada, você tem os filhos de Deus, usted puede que sea hijo de Dios você tem a igreja, y tiene la iglesia, mas você não tem a expressão do rei. pero no tiene esa expresión Logo, del se o reino. rei não for expressado, Entonces, si el reino es expresado, então o Pai não é conhecido. entonces el Padre no es conocido. Dá para entender o tamanho da nossa responsabilidade? Si logran entender el tamaño de nuestra Irmão, responsabilidad, não foi o anjo Gabriel que te deu esse encargo. hermano, fue el Não foi o anjo Gabriel. no fue el ángel Gabriel el Foi que o nos puso acá, próprio Deus. sino que fue el propio Ele Dios. salvou você e a mim para Ele. Él nos salvó a usted y a mí para Él. A intenção do seu coração La intención de su é que a corazón gente, como igreja, es que nosotros como tenha iglesia essa posição representativa diante dele e diante dos homens. tengamos esa
posición representativa delante de Él y delante de los hombres. Amém? Amén. Existem alguns textos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, Y hay otro texto en el cual yo quiero llamar la atención de ustedes, porque você pode perguntar: porque usted se puede preguntar, como esse irmão está dizendo que não se pode viver a vida cristã? hermano, ¿cómo es que usted está diciendo que no se puede vivir la vida Se cristiana nós somos chamados para isso. si nosotros hemos sido llamados para eso? Bom, então se você quiser viver a vida cristã, Entonces, si usted quiere vivir la vida cristiana, eu tenho uns textos aqui para você e para mim. yo tengo aquí algunos textos que nos van a servir Para tanto a mim, usted como a primeiro mí. que falo, Primero para mí, que estoy hablando, olha esse texto, vou apenas citar. y miren este texto, pero solamente lo voy a Mateus citar. 5,48 diz assim: Mateo 5:48 dice diz así: assim, sede vós perfeitos, sean perfectos, sede vós perfeitos, sean ustedes como é perfectos, perfeito o vosso Pai que está no céu. como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Você vê o nível de perfeição que ele está pedindo aqui? ¿Sí notan el nivel de perfección que él está pidiendo aquí? Interajam comigo, sim ou não? ¿Sí o no? ¿Sí lo- É alto esse nível? ¿Es algo- Não, é alto esse nível? ¿Es alto o no ese nivel? Sede vós perfeitos, Sed perfectos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Nós estamos falando de perfeição Estamos hablando de perfección. e aqui está o modelo da perfeição. Y aquí vemos que Dios está hablando de esa perfección. Quando ele fala de unidade, por exemplo, Por ejemplo, cuando él habla de unidad, nosso irmão Pablo estava nos ministrando agora há pouco. ahorita nuestro hermano Pablo nos lo estaba enseñando hace poco. Então o texto vai dizer Entonces aquí el texto que eles dice sejam um. Que eles sejam um. que ellos sean uno, Assim como nós. así como nosotros, Assim como eu sou em ti e tu és em mim. así como yo soy en ti y tú eres en Que mí, eles sejam um que ellos sean uno em nós. en nosotros. Você consegue perceber o padrão de unidade? Si consiguen percibir ese patrón de unidad, Ele é alto ou ele é baixo? ¿es alto o es bajo? Quando a gente não entende isso, Cuando nosotros no entendemos quando o eso, povo de Deus, de uma maneira geral, não entende isso, cuando a nivel general el pueblo de Dios no lo entiende, então começa a fazer o seu próprio arranjo Entonces- chamando de unidade. entonces empieza a hacer sus propios arreglos y los llama como unidad. A unidade. Unidad. Só que a unidade de Deus, ¿Y si saben qué es esa unidad de Dios? a unidade que ele está se referindo em João 17, La unidad a la que él se está refiriendo en Juan é a 17 mesma unidade do Pai e do Filho, es la misma unidad que tienen el que Padre y el Hijo, desce a nós por meio do seu Santo Espírito. que desciende a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Então a vida cristã se torna impossível de viver Entonces la vida cristiana se torna imposible de vivir por causa da sua demanda. por causa de su Sua demanda, demanda é muito alta. porque su demanda es algo muy alto. Se você fosse buscar outros textos, Y si usted va a buscar otros textos, lembra, por exemplo, naquela relação marital. recuerden, por ejemplo, aquella relación marital. Diz que as mulheres devem ser sujeitas aos seus próprios maridos, Dicen que las mujeres deben estar sujetas a sus propios mas não esposos, somente isso. pero no solo eso. Novamente, ele vai estabelecer o padrão. Nuevamente aquí vemos que se establece un patrón, Assim como a Cristo. así como a Cristo. É um padrão alto? Es un patrón alto. Essa é a submissão que se pede. Esa es la sumisión que él E pide. não só das esposas aos esposos, Y no solamente de las esposas a los mas de esposos, uns para com os outros. sino de los unos hacia los otros. E o que se falar do amor? Y si hablamos del amor, Vós, maridos, ustedes esposos, amai as vossas mulheres. amen a sus esposas. De que maneira? ¿De qué manera? Como Cristo Como Cristo amou a igreja. amó a la E iglesia. a si mesmo Y así mismo, entregou, diz o original grego, entregó, dice ahí en el griego, entregou o seu lado por ela. entregó su lado, O seu lado por su ela. lado por ella. Porque ele está fazendo referência a Gênesis. Porque él está haciendo ahí una referencia a Génesis. Então não é uma questão de levar umas flores para casa. Entonces no es solamente una cuestión de llevar flores a la casa. Irmão, o encargo dos homens é um encargo pesado. Hermanos, los hombres tienen un encargo muy pesado. Não é só falar meu amor. No solamente decir, ay, mi amor. Não, No, efetivamente não. eso no, nuevamente É eso no es. entregar o seu lado por ela. Es entregar su costado Então por isso ella. é a vida cristã. Entonces esa es la vida É cristiana. disso que nós estamos falando. ¿Sí entienden eso que estamos hablando? Mas por que isso é assim? Pero ¿por qué es así? Porque o Pai está sendo representado. Porque el Padre está siendo A representado. finalidade do propósito de Deus é em colocar a igreja numa posição representativa. Y esa es la finalidad de Dios, de poner a la iglesia en una posición representativa. É para que o Pai seja conhecido. Es para que el Padre sea conocido. Quando o homem ama uma mulher, Cuando un hombre ama a una mujer, ao ponto de entregar sua vida por ela, al punto de entregar su vida por está ella, exalando um testemunho daí. está exhalando ahí el Quem testimonio. tocar esse testemunho, Y qué importante es ese testimonio. quem tocar esse testemunho, Perdón, y quien toca o quien ve ese testimonio, glorificará a Deus. glorificará a Dios. É aí
Por isso nossas vidas estão aqui, Y por eso es que nuestras vidas están aquí, para que o Pai seja glorificado. para que el Padre sea glorificado. João capítulo 15, En Juan capítulo 15, acredito que vocês queiram me acompanhar, por favor. aquí si ustedes quieren me pueden acompañar, por favor. Vamos falar de coisas que já temos ouvido? Vamos a hablar de cosas Já temos ouvido. que ya hemos escuchado, Mas não é só uma questão de escutar. pero no solamente es algo para escuchar, O reino não é só uma questão de visão. porque el reino no es algo solamente de O visión, reino há uma necessidade de entrega, porque en el reino hay una necesidad de há entrega, uma necessidade de entrar. una necesidad de entrar. Amém? Então, no capítulo 15, Entonces ahí en Juan 15, vou abrir aqui. Acompanhe comigo, por favor. acompáñenme por Eu favor. sou a videira verdadeira. No, Juan 15. Sí, pero uno. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera E meu pai é o lavrador. y mi padre es el labrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Todo pámpano que en mí no lleva fruto, atira. lo quitará. A palavra tira aqui Esta palabra quitará é a tradução de uma palavra grega airo. es una traducción de una palabra griega Airo, airo, que também dá a ideia de levantar. que también tiene trae esa idea de levantar. Cortar aqui é um pouco forçado, Es algo como forzado, es como cortar, mas não é o nosso assunto. pero no, ese no es nuestro asunto. Passando mais à frente, Si seguimos un poco ele vai adelante, dizer: toda vara em mim que não dá fruto, él dice, todo pámpano que en mí no a lleva fruto, levanta lo quitará o lo levanta. e limpa toda aquela que dá fruto, Y todo aquel que lleva fruto, para que dê mais fruto. para que dé más fruto, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está em mim, eu em vós. Permaneced en mí y yo en Como a vosotros. vara de si mesma não pode dar fruto, Como el pámpano no puede llevar se fruto não por sí estiver na mismo, videira. si no permanece en la vid. Observe, meus irmãos, por favor, enquanto lemos o texto, Y observen, hermanos, por favor, mientras leemos este que texto, em nenhum momento ele diz que somos o fruto. y que en ningún momento él dice que nosotros seamos el fruto. Acompanhe isso atentamente. Acompañen eso aquí E atentamente. ele então segue dizendo: Y aquí sigue diciendo, Eu sou a videira, versículo 5. en el versículo 5 dice, yo soy la vid, Vós as varas. vosotros los Quem está pámpanos. em mim e eu nele, El que permanece en mí y yo en él, este dá muito fruto. este lleva mucho fruto. Porque sem mim, Porque separados de mí, nada podeis fazer. nada podéis hacer. Versículo 8. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. En esto es glorificado mi Então Padre. voltamos ao assunto da glorificação do Y Pai. volvemos aquí al asunto de la glorificación E del de que Padre. maneira o Pai é glorificado? ¿Y de qué manera el Padre es glorificado? Que deis muito fruto, En que llevéis mucho e fruto. assim sereis meus discípulos. Y seáis así mis E a ordem discípulos. também é interessante, é que não são discípulos que dão fruto, mas são frutos que produzem discípulos. Y aquí también la orden es interesante porque no son discípulos que llevan frutos, sino que esos frutos hacen que salgan los discípulos. Novamente, meus irmãos, por que isso é assim? Y nuevamente, hermanos, porque esto es así. Está muito claro para nós Está muy claro para que é o nosotros Filho de Deus, que el Hijo de Dios o fruto de Deus. o el fruto de Dios, Quando você chega em Gálatas capítulo 5, cuando usted ve ahí en Gálatas capítulo 5, lá você tem o fruto do Espírito. ahí dice que el fruto del Espíritu, E você, antes dessa passagem do fruto do Espírito, pero antes de ese pasaje, el fruto ele del fala Espíritu, dos frutos da carne. él habla de los frutos de la E carne, são centenas deles. que son centenas de ellos. Mas quando ele fala do fruto do Espírito, Pero cuando habla del fruto del Espíritu, ele não usa o plural, senão o singular. él no usa el plural, sino el singular. Então, o que de fato é esse fruto? Entonces, de hecho, ¿cuál es ese fruto? Esse fruto de Deus Es fruto de Dios, é o próprio Filho de Deus, es el propio Hijo de Dios, que é como se fosse uma única fruta, que es como si fuese una única mas que fruta, tem muitos gomos. sino que tiene muchos, E muitos gomos, como como, uma laranja, por exemplo. É uma fruta que tem muitos gomos. ya, como muchos, como gajitos, sí, como que es una fruta que tiene muchos gajos, muchos, Sim, é? sí, Gomos, é isso? gomos, ¿no? Sí, como los gajitos que trae, digamos, la mandarina, que tiene varios, no Sí, sé sí. cómo se llaman, como Então los você- gajitos. Então você tem um único fruto, Entonces usted tiene ahí un único porém fruto, você tem muitos gomos. pero usted tiene muchos gajitos. Quais são os gomos desse fruto? ¿Y cuáles son los gajos de ese fruto? Benignidad.
Então, o que o Espírito Santo está trabalhando em nós? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está trabajando en O nosotros? fruto de Deus, El fruto de Dios, para que os gomos do fruto para que esos gajos del fruto apareçam em nós, aparezcan en a nosotros, fim de que o Pai seja glorificado. para que el Padre sea glorificado. Então, toda vez que o fruto do Espírito aparecer na sua e na minha vida, Entonces, cada vez que el fruto del Espíritu aparece en su vida y en la mía, o Pai é glorificado. el Padre es glorificado. Então, eu vou perguntar mais uma vez. Entonces, les voy a preguntar una vez más. Eu gostaria de ouvir de uma forma uníssona. Y yo quisiera oírlo de una manera unísona. Qual é o primeiro grande privilégio que temos? ¿Cuál es el primer gran privilegio que tenemos? Filhos de Deus. O segundo grande privilégio El segundo gran privilegio, é representá-lo. representarlo. Irmãos, que maravilha. Hermanos, qué maravilla. É o coração de Deus em relação a nós. Es el corazón de Dios en Seus relación a pensamentos, nosotros. seus Sus sentimentos pensamientos, sus em sentimientos direção a nós. en relación a nosotros. Que maravilha. Qué maravilla. Ele nem sequer nos quer fazer parecer com o anjo Gabriel Él ni siquiera quiere que nos parezcamos al ángel Gabriel ou com o arcanjo Miguel. o al arcángel Miguel. Ele nos quer parecendo com seu filho. Él quiere que nos parezcamos a su Hijo. Então, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, Entonces, nuevamente se está viendo cómo el Espíritu Santo a empieza a trabajar en beleza dos nosotros. gomos desse fruto La belleza de los gajos de ese fruto vai sendo visto na nossa vida e na nossa família. que va siendo visto en nuestra vida y en la de nuestra familia. E o Pai vai sendo glorificado. Y el Padre va siendo glorificado. Se isso não acontecer, Y si eso no sucede, nós somos igreja, nosotros somos mas iglesia, o Pai não pode ser glorificado. pero el Padre no podrá ser O glorificado. Pai é glorificado no fruto do Espírito, El Padre es glorificado en el fruto del Espíritu, que é Cristo formado em nós. que es Cristo formado en Por isso nosotros. que Cristo em vós Por eso es que Cristo en ustedes é a esperança da glória. es la esperanza de Não gloria. há esperança de glória No es la esperanza de se gloria. Cristo efetivamente não for formado Y em no hay nós. esperanza de gloria si Cristo Mas efectivamente no es graças ao formado en Senhor. nosotros. Mas Pero gracias graças al ao Señor, Senhor, mais uma vez podemos ouvir que una vez más podemos escuchar que o Senhor não deu as costas para nós. que el Señor no nos dio la espalda, Apesar de nós a pesar de e das nosotros muitas deficiências e dificuldades, y de nuestras muchas deficiencias y o Senhor dificultades. segue os propósitos do seu coração em relação a nós. El Señor sigue los propósitos de su corazón en relación a Ele nosotros. nunca desiste de nós. Él nunca ha desistido de Ele é aquela nosotros. luz que brilha na nossa direção. Él es aquella luz que brilla en nuestra Se dirección. você virar as costas, Y si usted, se virarmos a espalda, si as nosotros costas, le damos la espalda a esa luz, a sua luz vai continuar brilhando sobre as nossas aún costas, así su luz va a seguir brillando sobre nuestra espalda até que Ele possa nos ganhar completamente. hasta que Él pueda ganarnos completamente. Ainda que não queremos ceder, Aunque nosotros no queramos ceder, Ele nunca vai nos perder. Él nunca nos va a perder. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. No Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento, nós temos aquilo que é chamado de Shema. nosotros tenemos aquello que llamamos o conocemos como Shema. Deuteronômio 6:4. En Deuteronomio 6:4. Não precisa abrir, eu vou mencionando, vamos passar rápido por aí. Vamos a pasar rápido por allí, entonces no necesitan leerlo. No Shema, El Shema, havia um testemunho específico. en el Shema había un testimonio específico, O Shema representa um testemunho específico porque ese Shema representa un testimonio de específico Deus no Antigo Testamento. de Dios en el Antiguo Testamento. O Shema é aquela palavra que você encontra Ese Shema es aquella palabra que usted em encuentra Deuteronômio 6:4, en Deuteronomio 6:4, que é: Ouve Israel, que dice: Oh Israel, o Senhor vosso Deus el Señor vuestro Dios, é um. el Señor uno es. Esse era o testemunho que era necessário dar no Antigo Testamento. Ese es el testimonio que el Señor quería dar en el Antiguo Devido às Testamento, nações e o paganismo, de que ante las naciones y el paganismo, se tinha o povo de uma maneira geral o el pueblo de una manera general, seguia as suas tradições seguía como sus tradiciones e era um mundo pagão. y era un mundo pagano. E o testemunho do povo de Israel, Y el testimonio del pueblo de do povo Israel, de Deus no Antigo Testamento, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, era sobre a sua unidade essencial. era sobre su unidad esencial. Deus é um. Dios es uno. Javé é um. Yahvé es Em uno. todo o Antigo Testamento, En todo el Antiguo o Testamento, assunto de imagem nunca foi projetado. el asunto de imagen nunca fue proyectado. Ainda que quando você inicia as páginas do Gênesis, Aunque cuando usted inicia en las páginas de você Génesis, vê um homem sendo criado à imagem
usted ve a un hombre siendo creado a la A imagen. imagem de Deus. Façamos o homem à nossa imagem. A la imagen de Dios. Dice, hagamos el hombre a nuestra imagen. Então, quando nós estamos em Gênesis, Entonces, cuando nosotros estamos en Génesis, tudo que vemos todo lo que vemos é um homem feito à imagem. es un hombre hecho a la imagen De Deus. de Dios. Mas nós não conhecemos essa imagem de Deus. Pero no conocemos esa imagen Então de Dios. entendemos que a imagem é Adão. Entonces entendemos que la imagen Mas es Adán. quando chega nas páginas do Novo Testamento, Pero cuando llegamos a las páginas del Paulo, Nuevo por Testamento, exemplo, vai nos mostrar por ejemplo, Pablo nos muestra que ele é a imagem do Deus invisível. que Él es la imagen del Dios invisible. Então o assunto da imagem Entonces este asunto de la começa a ser imagen reproduzido no Novo Testamento. comienza a ser producido en el Nuevo Testamento. Então vamos nos lembrar, Entonces vamos a o recordar testemunho de Deus no Antigo Testamento el testimonio de Dios en el Antiguo está Testamento relacionado à sua unidade essencial, está relacionado a su unidad o esencial, seu poder eterno. su poder eterno. A divindade é uma só. La divinidad es una sola. Não existe divindades no plural, No existen divinidades porque en só plural, 3 pessoas possuem divindade. porque esas tres personas poseen la divinidad. Somente essas 3 pessoas possuem divindade. Solamente estas tres personas poseen esa divinidad. Mas quando chega o Novo Testamento, Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, você começa a observar usted empieza a observar que a ênfase que hay un passa a énfasis, ser a imagem. que el énfasis pasa a ser la Se imagen. você quiser projetar algo aqui, Si usted quiere proyectar algo acá, então aquilo que você vai projetar nessa parede, aquello que usted proyecte aquí en esta pared, precisa haver algo lá necesita que haya algo aquí para facilitar o entendimento. y para facilitar el Meus irmãos entendimiento. lembram do reto projetor? el- Reto projetor? ¿Ustedes conocen del reto proyector? Sim. Esse não é, esse é já mais moderno. Era um que nós colocávamos uma folha lá com um hino para cantar. Eso era algo que nosotros poníamos allí como en un hilo Sim, ele jorrava luz sobre aquela folha y se colocaba una hoja y la luz caía sobre esa hoja e projetava na parede. y se proyectaba la imagen en la pared. Vocês lembram disso? ¿Sí recuerdan ese aparato? Então, é exatamente isso que ocorre com a imagem. Y eso es exactamente lo que ocurre con la imagen. A imagem tem uma finalidade La imagen tiene una de finalidad projetar algo ou alguém. de proyectar algo o alguien. Então, quando a revelação no Novo Testamento Entonces, cuando vemos la revelación en el Nuevo nos Testamento, mostra essa centralidade do Filho de Deus vemos que nos muestra esa centralidad del Hijo de e que Dios também ele ocupa o lugar de imagem, y que también ocupa ese lugar de imagen, é porque algo precisa ser projetado. es porque algo necesita ser Por proyectado. isso que Adão é feito à imagem e semelhança. Por eso es que Adán es hecho a imagen y semejanza. O que me parece Y que me é parece que a semelhança que esa esteja semejanza relacionada ao espírito humano, esté relacionada con el espíritu ainda que humano, respeitosamente aunque o nosso respetuosamente irmão Watchman entendia de outra forma. nuestro hermano Washman ni lo entendía de otra manera. Mas se há semelhança em espírito, Pero si hay semejanza en espíritu, ou seja, se Deus te deu um espírito humano, o sea, si Dios te dio un espíritu humano e se Deus é espírito, y si Dios es e espíritu, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, y que ahí también recordamos cuando dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu, e importa que sirvam em espírito, como Paulo fala no y Evangelho de seu importa Filho. también que sirvan en espíritu como Então lo ele está dijo falando de Pablo. uma unidade, Entonces vemos que ahí se habla de una unidad, onde o Espírito de Deus donde el espíritu de se Dios mescla ao espírito humano. se mezcla con el espíritu Isso está humano falando de intimidade. y ahí ya se está hablando de Isso está intimidad. dizendo que à medida em que avançamos nessa intimidade com Deus, Y en la medida en que avanzamos en esa intimidad con uma Dios, imagem a partir de nós começa a ser projetada. una imagen a partir de nosotros empieza a ser E proyectada. essa imagem é a imagem do Filho. Y esa es la imagen de la imagen del E Hijo. à medida que o Filho é expresso Y en la medida en que el Hijo es expresado nessa imagem, en esa imagen, então o Pai entonces el Padre é conhecido. es conocido. Nós sempre vamos falar da mesma coisa, Y siempre vamos a estar hablando de lo mismo, porque isso pontualmente está colocado dessa forma. porque puntualmente eso se puso de esa manera. Então vamos seguir meditando nesse ponto. Entonces vamos a seguir meditando en este punto. Acompanhem comigo, por favor. Acompáñenme, por favor. Falávamos então do Shema no Antigo Testamento, Estábamos entonces hablando del Shema en el que Antiguo a Testamento, ênfase do Antigo Testamento que el énfasis del Antiguo Testamento era que Deus é um só, era que Dios era uno solo, divindade uma só. una sola divinidad. Deus é um só. Dios es Não uno existe solo. politeísmo, No existe não existe politeísmo, panteísmo. no existe panteísmo. Deus é um só. Dios es uno solo. Quando entramos nas páginas do Novo Testamento, Y ya cuando pasamos y entramos a las páginas esse del Nuevo Testamento, esse Deus é revelado ese Dios es revelado na imagem do seu Filho. en la imagen de su E Hijo. aí começamos a entender
Y ahí empezamos a que entender naquela unidade essencial do Antigo Testamento que aquella unidad esencial del Antiguo Testamento habitam três santíssimas pessoas: habitan tres santísimas o personas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. el Padre, el Hijo y el Espíritu Agora Santo. nós começamos a entender por que os profetas Y ahora empezamos a entender por qué los também profetas produziam esse entendimento. también producían ese entendimiento. Toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória. En toda la tierra se llenará del conocimiento Você de su gloria. já parou para pensar nessa expressão? Usted ya se detuvo a pensar en esa Porque expresión, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. porque Dios está en todos los lugares al mismo Porém, tiempo. não há consciência de que Ele esteja em todos os lugares. Sin embargo, a veces no tenemos esa conciencia de que Él está en todos los lugares. Somente a partir do momento em que a igreja é corretamente edificada, Solamente a partir del momento en que la iglesia empieza a ser correctamente edificada, então o Filho começa a ser apresentado. el Hijo empieza a ser E na representado. medida que o Filho é apresentado, Y en la medida en que el Hijo es representado, então o Pai é conhecido. entonces el Padre es conocido. Toda a terra Toda la será tierra cheia do conhecimento da sua glória. será llena del conocimiento de su gloria. Existe algum lugar onde a sua glória não esteja? ¿Existe algún lugar donde no esté su Sua gloria? glória está em todos os lugares. Su gloria está en todas partes. Sua presença está em todos os lugares. Su presencia está en todos los Mas lugares. não há consciência dessa presença. Pero no hay conciencia de esa presencia. Então, por que Deus nos colocou aqui Entonces, ¿por qué Dios nos puso aquí com esse especial encargo con ese encargo especial de representá-lo, de a representarlo, fim de que o Pai seja conhecido, a fin de que el Padre sea a conocido, fim de que o Pai seja glorificado? a fin de que el Padre sea glorificado? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Vou mencionar aqui, e já vamos fazendo uma curva para o final. Y vamos haciendo ya una curva hacia el final y voy a mencionar acá. Hoje é apenas uma introdução do que vamos estar seguindo. Vamos a solamente dejar como una introducción de lo que vamos a estar Porque siguiendo. tudo o que queremos dizer é o tamanho do encargo Porque, que es Deus que- nos colocou. porque todo lo que queremos decir y el tamaño del encargo que Dios nos puso, E nós não podemos ser negligentes nessa hora. no podemos ser negligentes con eso en este Nós momento. precisamos seguir esse caminho. Nosotros necesitamos seguir este Com camino a ajuda do Senhor. con la ayuda del Señor, Poder, antes de sair daqui, que podamos antes de salir de aquí, quando nós estamos num velório, por ejemplo, cuando estamos en un velorio, normalmente nós falamos. en el momento en que nosotros hablamos, Poxa, essa pessoa era tão boa. ay, esta persona era tan buena, Poxa, esse aqui era um servo de Deus. no, este era un siervo de Dios, Nossa, essa mulher, que mulher maravilhosa. no, esta mujer maravillosa, Como essa irmã foi usada pelo nosso no, Senhor. esta hermana fue muy usada por el Señor. Não é assim que acontece? ¿No es así que acontece? Mas acontece em velórios também. Pero también acontece en los Que as velorios, pessoas podem dizer: que las personas pueden decir, poxa, esse rapaz, aquel muchacho, ele era muito habilidoso com gados. Gados. Vaca, Ya. boi. oye, este muchacho tenía una habilidad impresionante con el ganado. Ele era um tremendo fazendeiro. Era un Ele era um grande fazendeiro. hacendado, gracias, un hacendado impresionante. Sim. Eu nunca vi alguém Yo nunca vi a alguien pegar 5 pesos que cogiera 5 pesos e fazer virar 5 milhões de pesos. y que los convirtiera en 5 millones de pesos. Porque você sabe que muitas pessoas têm essas habilidades. Porque es necesario que muchas personas tengan esas Mas habilidades. imagina se eu e você um dia fecharmos os nossos olhos Pero imagínense que algún día usted o yo cerramos nuestros ojos e as pessoas estão lá no nosso velório y las personas están allí en nuestro velorio e dizer: nosso Deus, y que dijeran, no, Dios, esse Roger não era fácil. ese Roger no era fácil, Deu muito trabalho pra gente. nos dio mucho trabajo. Vocês querem ficar com esse testemunho? ¿Ustedes quieren tener ese testimonio? Sim ou não? ¿Sí o no? Não, claro que não. No, claro que no. Então sigamos o processo de edificação, Entonces sigamos en este proceso de edificación, porque o Senhor segue o seu trabalho. porque el Señor continúa su O trabajo. Senhor não faz tenda para ficar no caminho. El Señor no hace tiendas para que nos quedemos en el camino. Ele vai seguir em frente o seu trabalho. Él va a seguir adelante haciendo su Quem trabajo. se colocar diante dele, ele vai passar por cima. El que se ponga el frente de él va a pasar por encima. Qualquer inimigo que se colocar, Cualquier enemigo que se ponga en su ele vai frente, passar por cima, él lo va a pasar por encima. porque ele é o Senhor. Porque Él es el Señor. Nada se compara a ele. Y nada se compara a Ele Él. está sentado num trono alto e sublime. Él está sentado en un trono alto y Os seus sublime. projetos e o propósito do seu coração estão muito claros. Los proyectos y los propósitos en su corazón están muy claros. Nós só precisamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, Nuestra precisión es seguir al Cordero por donde Él vaya, a fim de que ele cumpra todos os seus propósitos em nossas vidas. para que Él cumpla todos sus propósitos en nuestras vidas. Então, lembrando, quando você chega a Provérbios capítulo 9, Entonces, aquí vamos recordando mencionar.
Vamos a mencionarlo Você vai solamente, anotando. pero cuando usted llega a Proverbios capítulo 9, Diz que sabedoria já edificou a sua casa dice que la sabiduría edificó su casa e já lavrou as suas 7 colunas. y ya labró sus 7 columnas. Então é interessante esse tema, Entonces es interesante este porque tema sabedoria porque la sabiduría no Antigo Testamento en el Antiguo Testamento era apenas alguém que tinha muita habilidade intelectual. era solamente alguien que tenía mucha habilidad Mas no intelectual, Novo Testamento pero en el Nuevo é o Testamento poder de Deus es el poder de e a Dios sabedoria de Deus. y la sabiduría de Quem Dios. é esse? El- O Filho de Deus. ¿Y quién es? El Hijo de Dios. Então ele é a sabedoria de Deus. Entonces Él es la sabiduría Então de o Dios. texto quando diz que sabedoria já edificou a sua casa, Entonces aquí cuando el texto dice que la sabiduría ya edificó su casa, esse texto deve encher o nosso coração de alegria, ese texto debería llenar nuestro corazón de alegría, porque ele diz que já lavrou as suas 7 colunas. porque dice que ya labró sus 7 Nós columnas. estamos falando de edificação de algo daqui para frente, Y nosotros estamos hablando de edificación de algo que ocurre de aquí en adelante, mas sabedoria diz que já fez esse trabalho pero la sabiduría dice que ya hizo ese trabajo, e ele lavrou. que Él labró, Não é um trabalho muito fácil. y no es un trabajo fácil. Se você quiser fazer uma coluna como essa que aparece aí, Si usted quiere hacer una columna como aquella que se ve acá, você tem que fazer alguns arranjos. usted tiene que hacer algunos arreglos Depois você coloca concreto aí dentro, y pone el concreto por dentro até que isso possa ficar firme. para que eso pueda quedar firme. Depois você tira a estrutura Después usted quita la estructura e aí está pronta a coluna. y ahí ya vemos la columna A lista. coluna que sabedoria lavra Y la columna que decimos que la sabiduría labra não é igual a essa, no es como porque é esta, lavrada. porque es labrada. Não são caixas, No son cajas, é lavrar. sino que es labrada. É o lavrar do Espírito Santo. Y el que labra es el É a Espíritu obra Santo. do Espírito Santo na nossa vida, Es la obra del Espíritu Santo en para que nuestra vida. essas 7 principais colunas Para que esas 7 principales sejam columnas edificadas na nossa vida. sean edificadas en nuestra Você vida. sabe que se você precisar fazer um edifício, Y usted sabe que si usted necesita hacer un você edificio, precisa de um bom fundamento usted necesita tener un buen e fundamento. depois você precisa de colunas principais, Y después usted necesita tener unas columnas porque que son são elas que principales, sustentam o peso. porque sabemos que son las que van a sustentar el Então, peso. quando você olha para essas colunas, Entonces, cuando usted mira esas columnas, e o nosso irmão Gino nos lembrou algumas delas, el hermano Gino nos recordó algunas de estas, bem mais de 7, que son como más de 7, sim, mas focando nessas 7 que falam dessa edificação, pero hablando de estas 7 que nos menciona la edificación, a primeira coluna é o mistério de Deus Cristo. la primera columna es el misterio de Dios. Todas as Cristo. colunas estão relacionadas a mistérios. Todas estas columnas están relacionadas a un misterio. Então, o grande mistério Y entonces este gran é o misterio mistério de Deus que é revelado em Cristo. es el misterio de Dios que es revelado en A Cristo. 7ª coluna La séptima é columna o mistério es el misterio de Cristo de Cristo revelado na igreja. revelado en la iglesia. Então, nós estamos continuando a falar da mesma coisa. Entonces, si ven que continuamos hablando de lo mismo, Então, quando o testemunho de Cristo aparece na igreja, entonces cuando el testimonio de Cristo aparece en la ou iglesia quando a igreja testemunha de Cristo, o cuando la iglesia testifica de Cristo, então Cristo pode ser observado. Cristo puede ser observado. Quando Cristo é observado, Y cuando Cristo es observado, então Deus é conhecido. entonces Dios es conocido. Então, essa é a ordem. Entonces, esa es O la obra de mistério Dios. de Deus, Cristo. El misterio de Dios es O Cristo. mistério de Cristo, a igreja. El misterio de Cristo es la iglesia. Então, voltamos àquele ponto Y volvemos al mismo punto. dos 3 grandes e maiores espetáculos. Los 3 grandes y mayores A espectáculos. Trindade, La Trinidad, a encarnação do Verbo la encarnación del e a Verbo edificação da y igreja. la edificación de la iglesia. Isso não é algo pequeno, meus Y no es amados. algo pequeño, hermanos. Isso é muito grande. Eso es algo muy grande. Isso é aquilo no qual Deus está colocando os seus olhos. Y eso es aquello en lo cual Dios está poniendo sus Quando você ojos. faz a relação de Gênesis 3,15 Cuando usted relaciona Génesis 3:15 com Apocalipse capítulo 12, con Apocalipsis 12, não entrando em muitos detalhes y escatológicos, sin entrar en muchos detalles escatológicos, mas o que você vê pero que lo que usted ve é um mundo que está extasiado, es un mundo que está encantado extasiado, encantado com uma grande com um grande dragão, con un gran dragón, a antiga serpente. la serpiente Estamos antigua. relacionando os dois textos. Ahí eso se relacionan estos dos textos. Então o mundo está muito impactado. Entonces el mundo está muy impactado. Todo o processo de tecnologia, Todo el proceso de tudo tecnología, que se faz hoje para produzir um palco no governo anticristão, todo lo que se produce hoy para producir ese gobierno anticristiano, isso deixa todos muito extasiados. eso los deja a todos muy extasiados. Todos estão com seus olhos aí apavorados. Y todos están apavorados mirando eso con sus Mas ojos. onde estão os olhos do nosso Senhor? Pero ¿en dónde están los ojos de nuestro Señor? Eles estão no deserto. Ellos están Eles estão no deserto. en el desierto. Están en el desierto. Ele está sobre uma mulher, Los ojos de él están sobre una uma mulher grávida, mujer que está que está para embarazada, dar à luz. que está a punto de dar a luz.
Amém? Amén. Nós sabemos que existem duas situações aí. Entonces sabemos que tenemos aquí dos Mas não situaciones queremos entrar nos detalhes. y no queremos entrar en detalles, Mas a questão é pero la cuestión es que o dragão com 7 cabeças e 10 chifres, que hay un dragón con 7 cabezas y que 10 diademas, apavora a humanidade, 10 cuernos ¿qué? que apavoram e 10 chifres, que que aterrorizan apavora a la humanidad, não está apavorando a Deus. pero no están aterrorizando a Dios, Deus está com seus olhos porque Dios está con sus ojos, colocados sobre a edificação dessa mulher. están puestos sobre la edificación de Porque esta a sua mujer. finalidade Y su finalidad é que o filho es que el hijo possa aparecer. pueda aparecer. E uma vez que ele apareça, Y cuando él aparezca, então o Pai é glorificado. entonces el Padre Então a será primeira glorificado. grande coluna Entonces esa da primera gran edificação columna da casa de de la, Deus de la edificación de la casa de é o Dios mistério de Deus Cristo. es el misterio de Dios Isso é en uma Cristo. coluna que precisa ser lavrada na vida da igreja. Y es una columna que necesita ser labrada en la vida de la Irmãos, iglesia. existem verdades que são essenciais à fé. Hermanos, hay realidades que son esenciales en nuestra fe. Verdades que são essenciais. Verdades que son E esenciales, não podem ser deixadas de lado. que no pueden ser dejadas de lado. A Trindade La é Trinidad algo muito prático. es algo muy práctico. A Trindade não é assunto dos teólogos. La Trinidad no es un asunto teológico. São as relações da Trindade Son las relaciones de na la vida da Trinidad igreja. na vida da en la igreja. vida de la iglesia, É que produz o testemunho do Filho. que es la é que que produce el demonstra o testimonio del testemunho Hijo, do Filho. quien muestra el testimonio del Hijo. Então nós precisamos, Entonces como filhos de necesitamos, Deus, como hijos de Dios, termos essa coluna lavrada, tener esa columna labrada particularmente y e particularmente coletivamente. y colectivamente. O conhecimento de Deus, Cristo. El conocimiento de Dios. en Deus se Cristo. revela na pessoa do seu Filho. Dios revelado en la persona de su Mas Hijo. essa não é a única coluna. Pero esa no es la Uma única segunda columna. coluna à medida que todas essas colunas Y hay una segunda columna y esas todas estas columnas são relacionais, perdão. están relacionadas. Então, na medida que nos relacionamos na primeira, Entonces, en la medida en que nos relacionamos con la sabedoria primera, começa a lavrar a segunda. la sabiduría empieza a labrar Na la medida segunda. que começamos a conhecer a Deus, En la medida en que empezamos a conocer a Dios, vamos descobrir que Deus tem um propósito. vamos a descubrir que Dios tiene un Então, o propósito. mistério de Deus Cristo Entonces, el misterio de Dios en é uma Cristo primeira coluna, es la primera columna, mas o mistério da vontade divina pero el misterio de la voluntad é divina a segunda coluna. es la segunda columna. Então, por que precisamos conhecer a Deus? Entonces, ¿por qué necesitamos conocer a Dios? Um dos motivos Uno de los é motivos para que conheçamos também os seus propósitos. es para que conozcamos también sus propósitos. Então, o mistério da vontade divina. Ese es el misterio de la voluntad divina. Efésios capítulo 1, versículo 9. Efesios 1:9. Bom, quando começamos a conhecer o propósito divino, Bien, cuando empezamos a conocer ese propósito nós divino, descobrimos que existe uma terceira coluna descubrimos que existe una que tercera também columna precisa ser lavrada em nós. que también necesita ser labrada Qual en é essa nosotros. coluna? ¿Cuál es esa O columna? mistério da economia divina. El misterio de la economía Porque se divina. Deus tem uma vontade, Porque si Dios tiene una voluntad, essa vontade é desenvolvida de acordo com uma economia. esa voluntad es desarrollada de acuerdo con la economía, A igreja não faz aquilo que ela quer. porque la iglesia no hace lo que ella quiere. Esse foi o problema do catolicismo romano. Y ese fue el problema del catolicismo romano. Quando diz, Quando a diz- Santa Madre Igreja diz. Cuando dice la Santa Madre Iglesia dice, Não, a igreja não fala. no, la iglesia A no igreja habla. representa. La iglesia representa Representa o propósito eterno divino. representa el propósito eterno. Então, isso divino. está registrado em Efésios capítulo 3. Y eso lo hemos registrado en Efesios capítulo Aí, a 3, partir do versículo 9, a partir del versículo ele 9. fala da economia divina. Él habla de la economía del Señor. A economia divina. Você vai anotando Ahí la economía divina usted lo puede ir apuntando e depois você vai checando isso em sua casa. y después usted puede verificar eso en su casa. Bom, se Deus já tem uma economia, Entonces, si Dios ya tiene una economía, agora uma nova coluna precisa ser lavrada. ahora una nueva columna Nós necesita estamos ser falando da labrada. edificação da casa de Deus. Y no estamos hablando de edificación de la Essas casa de colunas não Dios. são lavradas nesse lugar. Esas columnas son labradas en ese lugar. Essas colunas devem ser lavradas na sua e na minha vida. Esas columnas deben ser labradas tanto en su vida como en Então, la no mía. momento em que começamos a conhecer a economia de Deus, Entonces, en ese momento en que empezamos a conocer la economía de agora uma Dios, nova coluna vai sendo lavrada. entonces una nueva columna empieza a ser labrada. Porque se Deus tem uma economia, Porque si Dios tiene una economía, quem deve cumpri-la? ¿quién debe cumplirla? O Filho de Deus. El Hijo de Dios. Essa economia não somos nós que cumprimos. Esa economía no somos nosotros quien la Não em cumplimos. primeira instância. No en primera É o instancia, Filho mesmo que sino que faz es el isso. Hijo mismo quien la cumple. O mistério da piedade. El misterio de Deus la, manifestado na carne. de la Trinidad. Dios manifestado en la carne. O que mais? ¿Y qué más? Justificado em espírito. Justificado en espíritu. O que mais? ¿Qué más? Isto os anjos, pregado aos gentios, que
visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Você observa que é esse caminho que está sendo feito? Entonces usted sí se da cuenta que ese camino tiene como este efecto. Então essa economia Entonces esa é economía cumprida pelo próprio Filho de Deus. es cumplida por el propio Hijo de Dios. Então depois que ele cumpre, Y después que él la cumple, então agora ahora essa economia esa economía precisa ser anunciada. necesita ser anunciada, É o mistério do Evangelho. que es el misterio del Evangelio. Efésios capítulo 6, versículo 19. Efesios 6, 19. Por que o mistério do Evangelho precisa ser anunciado? ¿Y por qué el misterio del Evangelio necesita ser Para que anunciado? as pessoas possam ser salvas. Para que las personas puedan ser salvas. Então, quando essas pessoas são salvas, Entonces, cuando esas personas son nós temos salvas, uma nova coluna. tenemos una nueva columna. Qual é essa coluna? ¿Y cuál es esa columna? O mistério de Deus, El misterio de Dios, Cristo. Cristo. O mistério de Cristo, El misterio de Cristo, agora então a igreja. la iglesia. Mas entre o mistério da piedade Pero entre el misterio de la piedad e até que surja o mistério de Cristo, a igreja, y hasta que surge el misterio de existe Cristo y uma la coluna iglesia, intermediária, existe como una columna intermedia, o mistério da fé. que es el misterio de la fe. Então o evangelho é demonstrado. Entonces, el evangelio es A demostrado, fé vem pelo ouvir. la fe viene por el oír, Ouvir a economia de Deus, y ese oír de la economía de o Dios, evangelho de Deus. que es el evangelio de E Dios, quando você ouve, y cuando usted escucha, então você nasce de novo. nace de nuevo. Agora surgiu a igreja. Y ahí surge la iglesia. Bom, e para que agora é a igreja? Y entonces, ¿ahora para qué es la iglesia? Para que agora é a igreja, irmão? ¿Para qué ahora es la iglesia? Você entende que estamos falando das mesmas coisas? ¿Y si entienden que estamos hablando Então de a lo mismo? primeira coluna, Entonces, esa primer o columna, mistério de Deus Cristo. el misterio de Dios, A Cristo. última coluna, La última o columna, mistério de Cristo, a igreja. el misterio de Cristo y la A iglesia. igreja. Então qual é o seu papel? Entonces, ¿cuál es su papel? É manifestar a Cristo. Es manifestar a Cristo. Para que Cristo, uma vez sendo conhecido, Para que una vez Cristo sea conocido, o Pai seja glorificado. el Padre sea Então glorificado. essas colunas da edificação da casa de Deus precisam dar continuidade na nossa vida. Entonces, estas columnas de edificación en la casa de Dios tienen que ser continuadas en nuestra vida. Amém? Amén. Se você é um jovem, Si usted es un joven, precisa continuar. necesita continuar. Se você é um pouco mais velho como eu, Si usted es un poco mayor como yo, você precisa continuar. usted también necesita continuar. Deus conta conosco Dios cuenta con nosotros para esse trabalho. para este trabajo. Então vamos terminar assim. Entonces vamos a terminar así. Qual o grande privilégio que temos? ¿Cuál es ese gran privilegio que tenemos? Sermos filhos de Deus. Ser hijos de Dios. Qual é o segundo grande privilégio? ¿Cuál es ese segundo gran privilegio? Poder representá-lo. Poder representarlo. Mas não verbalizar palavras. Pero no solamente verbalizar Não é uma palabras. questão de verbalizar palavras. No es una cuestión de verbalizar É palabras, demonstração de espírito e de poder. sino que es una demostración de espíritu y de Que poder. o Senhor possa seguir o seu trabalho em nós. Que el Señor pueda continuar su trabajo en nosotros. Então, no próximo tempo, Entonces, en el se próximo o tiempo, Senhor assim nos si el permitir, Señor así lo permite, então nós vamos observar vamos a que observar existe uma grande batalha do inimigo que existe una gran batalla con el para que enemigo a gente não avance nesse trabalho, para que nosotros no avancemos en ese trabajo, nesse encargo. en ese encargo. Mas bendito seja o Senhor, Pero bendito sea el Señor, que as armas da nossa milícia que las armas de nuestra milicia não são carnais, no son carnales, mas poderosas em sino Deus poderosas en Dios para a destruição das fortalezas. para destrucción de fortalezas. Aquilo que Deus desejou Aquello que Dios deseó é o que ele vai ter. es lo que Él va a tener. Na verdade, ele já tem o que ele desejou, Y en realidad Él ya tiene lo que deseó, porque ele não está limitado ao tempo. porque Él no está limitado al tiempo. Mas nós estamos, Pero nosotros sí lo estamos, mas nós estamos confiando nele. pero estamos confiando en Él. E essa obra vai prosseguir Y esa obra va a continuar para a glória de Deus. para gloria de Dios. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre.